Eu queria fazer uma reflexão com vocês, antes da gente passar para um momento de dedicação de vidas e bens, sobre a importância de não se conhecer o futuro. Você já pensou o quanto é importante não conhecer o futuro? Porque parece que não conhecer o futuro para a gente é algo terrível. Parece que quando a gente não conhece o futuro é algo assustador. Ah, pastor, como eu gostaria de conhecer o futuro, saber o que vai acontecer amanhã. Duvido. Não conhecer um futuro é um privilégio que eu e você temos. E eu quero que você guarde isso para o ano de 2025. Suponhamos que você vai morrer quando sair daqui. E tu sabe disso. Você gostaria de conhecer esse futuro? É óbvio que não. Não saber como é o futuro é um privilégio que Deus concedeu a mim e você. Não saber o que vai acontecer amanhã é um privilégio. Porque eu ando a minha vida na expectativa de que Deus está no controle. Porque se eu sei que eu vou vir para a igreja, eu vou sofrer um acidente, eu vou mudar a rota, não vou mais para a igreja. E aí quando eu mudo a rota, eu vejo que tem um outro acidente na minha nova rota. E aí eu tento mudar a rota de novo. E aí vejo que na outra rota também tem um acidente. Porque as coisas que vão acontecer na nossa vida, elas precisam acontecer para que você seja maduro. Se você conhecesse o futuro, seria a maior desgraça que você poderia enfrentar. Saber o dia que você vai morrer, saber o dia que seu filho vai morrer, saber o dia que seu pai vai morrer, saber o dia que sua mãe vai morrer, saber o dia que você vai ter um grande problema ou uma grande vitória. Imagina aquela expectativa: sai a chave do terreno? Não sai. Não sai sim, vai sair dia 27, tal dia eu vou estar lá pegando, já previ. Você ia viver num mundo apavorado pelas tragédias e sem expectativa das vitórias. Então, ser privado de conhecer o futuro é uma bênção. Não é uma tristeza e uma maldição. Ser privado é uma bênção, porque quando tu ganha uma vitória, com aquela expectativa crescendo no seu coração. Você vai dar certo esse mês, vai dar certo, e dá certo, fala: oh, glória a Deus, deu certo. É por isso que Pedro, capítulo 5, vamos abrir lá, 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Eu quero que você veja esse texto na perspectiva de Pedro. Então, a primeira perspectiva para o ano que vem é a alegria. A segunda é confiança completa em Deus. Olha o que Pedro vai dizer: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus nos privou de saber o futuro. Você não tem como saber o futuro. Ficar preocupado com o futuro que você não pode saber só te traz problemas. Só que na perspectiva de Pedro, a ansiedade, ela é carregada com outro pecado. A ansiedade, ela não está sozinha, ela é carregada por algo muito mais terrível sobre ela. Olha o que Pedro diz no verso 6: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que seu tempo vos exalte, lançando. Como é que eu me humilho debaixo da mão de Deus? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Qual é o que Pedro está associando à ansiedade? O orgulho. O orgulho de achar que você pode controlar o seu futuro. O orgulho de achar de que você consegue mudar alguma coisa no seu futuro. O orgulho de achar de que se não dá como você fez, tem alguma coisa desesperadora. Pedro está falando: olha, humilhe-se debaixo da potente mão de Deus. Como? Lançando sobre ele toda a preocupação do futuro. Não se preocupem com o futuro de vocês. É a melhor forma de você se humilhar debaixo da potente mão de Deus. A pior forma de você se orgulhar é você o quê? Andar ansioso nessa vida, não confiando num Pai que é bom e amoroso.
Você percebe como é que Pedro coloca uma perspectiva interessante sobre a ansiedade? Ele fala: quando você se orgulha, acha que você é capaz por si mesmo e começa a se preocupar com o futuro, tentando controlar e dominá-lo, você não está mais debaixo da potente mão de Deus. Então, para mim hoje, a segunda perspectiva para um novo ano é: confia no Senhor todos os teus caminhos. Não ande ansioso. E Pedro vai colocar, não é pelas coisas complicadas da vida não. Pedro está falando: não andeis ansioso por coisa alguma, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Não é uma ansiedade, não é aquilo que mais angustia o seu coração, é lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. É baseado nesse verso daqui que George Miller, que quem conhece um pouco da história da igreja sabe que ele é conhecido como o apóstolo da fé. Por que ele é conhecido como o apóstolo da fé? Porque ele era um cara que tinha um caderninho de oração, que após a sua morte descobriram que mais de 1000 orações das quais ele botou naquele caderninho, Deus respondeu. E algumas a gente tem relatos de que ele mesmo escreveu nos livros, que são orações profundas. Ele cuidava de um orfanato que chegou a ter 5.000 crianças, da qual nenhuma igreja sustentava, e ele não pedia dinheiro a ninguém. Ele nunca pediu R$1 para sustentar o orfanato. Quando alguém falava para ele assim: o que seu orfanato precisa? Ele dizia: vai orar a Deus e deixa que Deus te diz. Uma vez no orfanato, não tinha pão nem leite para tomar café pela manhã, e ele acordava cedinho, escrevia as necessidades de oração no quadro e botou para os meninos: hoje não temos nem pão, não temos leite, precisamos disso, precisamos daquilo, vamos orar, porque temos um Pai na qual podemos confiar. E aí George Miller começou a orar com aqueles garotos. De repente, a padaria manda um funcionário lá e fala o seguinte: olha, o dono da padaria mandou avisar que os pães passaram um pouquinho da cor, e se vocês querem os pães aí no orfanato, se vocês não se importam, que ele está um pouquinho mais moreno que o normal. George Miller falou: de jeito nenhum, a gente agradece muito. Voltou para a sala e falou: temos o pão, vamos confiar no Pai, porque ainda falta o leite. O caminhão de leite quebrou em frente ao orfanato, e aí saíram do caminhão e bateram lá e falaram: olha, o caminhão quebrou e não é pasteurizado, esse leite vai estragar, o senhor se importa de ficar com leite para vocês? Ele falou: de jeito nenhum. Voltou para lá e falou: vamos agradecer ao Pai, já temos o café da manhã, o almoço é outra história. Esse homem, lendo esse verso, ele escreve uma frase que é tremenda. Ele diz o seguinte: o fim da fé é o começo da ansiedade. Quando você deixa de crer no Pai, você começa a se preocupar com o seu futuro. Quando você deixa de crer que Ele está no controle, você começa a se preocupar com uma manhã que nem chegou. Então que 2025 para você seja marcado por uma confiança extrema no Pai amoroso, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Esse homem, ele acreditava tanto em Deus. Eu gosto de ler os livros dele, e se você puder ler algum, pegue algum livrinho dele e leia. Eu vou contar só mais uma ou duas, porque ajuda a gente a ver que ter ansiedade não te leva a lugar nenhum, só ao desespero, a uma arritmia, a um hospital. Você vai ter aí uma doença psicossomática que vai afetar o seu corpo. Você precisa confiar no Pai. Uma vez ele estava indo da Inglaterra para um outro país, eu não lembro qual é agora, e aí estava tudo embaçado. Ele chegou até o capitão do navio e falou: capitão, eu preciso estar nesse país tal dia às 3 horas da tarde. O capitão falou: é impossível com essa nevoada, nós não chegaremos lá de jeito nenhum. Aí ele falou: mas se não houver névoa, a gente chega lá? O capitão falou: se não tiver névoa, eu te coloco lá às 3 horas.
Ele falou, podemos descer ao convés para orar? O capitão falou, mas você acha que Deus vai dissipar? Ele falou, vamos só orar. E o capitão era crente. E aí ele orou. Quando o George Miller terminou de orar, o capitão ia começar a orar. George Miller agarrou no braço dele e falou, não precisa, capitão. O capitão falou, por quê? Por duas razões. Primeiro, que você não estava crendo. E segundo, que Deus já me respondeu. Aquele capitão dá o testemunho de que nunca ouviu alguém orar com tanta simplicidade quanto George Miller. Quando o capitão saiu do convés e olhou, não tinha uma neblina. Caiu 2 lágrimas dos olhos dele, ele olhou para George Miller e falou, às 3 horas, no dia tal, você está na sua cidade. Ele falou, obrigado, porque eu nunca me atrasei num compromisso. Homens que lançaram sobre Deus toda a ansiedade. Talvez você no navio ficasse andando para um lado, para o outro, eu vou perder o compromisso, eu vou perder o que é importante, eu vou perder, meu Deus do céu, e agora essa neblina não sai? O dia que teu coração estiver, como os nordestinos gostam de dizer, aperreado, estiver lá aperreado, seu coração apertado, vai ao Pai em oração, lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Esse mesmo homem, uma vez estava dentro do orfanato, naqueles frios da Inglaterra. Eu nunca peguei frio extremo, eu já peguei 3 graus, menos 3 no Uruguai. Menos 3 já é terrível, você acorda e o chão está com uma crostinha de gelo. É terrível já menos 3. Estava naquelas geadas, a calefação queimou. Calefação é o ar-condicionado sai ar frio, calefação sai ar quente. Queimou. E aí ele falou assim, eu preciso de conserto urgente, porque a gente está com a ala tal sem calefação. A gente realocou todos os meninos, mas não vai dar vazão. Se a gente ficar assim, vai acabar queimando outras. O consertador, o técnico, falou para ele, olha, é impossível consertar a calefação nesse frio. Se a gente desligar, essas crianças vão ter hipotermia. Ele falou, o problema é esse? O técnico falou, ele falou, vamos orar. Quanto tempo você precisa? Ele falou, um dia é suficiente. Ele falou, Senhor, eu só preciso de um dia que faça calor. Eu preciso dizer o que aconteceu para vocês? Não preciso. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então que o seu 2025 seja marcado, primeiramente, pela alegria do Senhor. Segundo, por uma confiança extrema no Pai Celestial.